Que gostoso estar ao vivo aqui com vocês. Coisa boa. Deixa eu colocar o nome da live aqui. Já tô vendo que a Natália já entrou. Que delícia. Muito bem. Vamos chamar a Nath. Vê se chegou para você aí a solicitação. Aê! Muito bem. Cheguei-me. Chegou cedo. Dá para me ouvir direitinho? Eu te ouço. Quem está nos ouvindo, nos ouve? Você me escuta? Eu te escuto bem. Deixa eu diminuir um pouquinho a luz. Aí, uma dor de cabeça, menina que não me largou o dia inteiro hoje. Vixe, eu já fui passear, tô com dor na perna. Fazia tempo que eu não passeava. Ah, vai bater perna, é? Fui levar a mamãe para almoçar. Tá de férias, né, gata? Ai, tô, mas tá acabando. Ah lá, ó, tá ótimo o som. Ah, muito bem. Gente, se por acaso o som começar a dar algum BOzinho, vocês me avisam. Eu tô até com outro aparelho aqui, porque o aparelho que eu tô usando na frente, ele tá com o microfone aberto, assim, às vezes ele dá algum ruído. Então nós temos outro aparelho, nós temos fone de ouvido também, para todas as situações. É isso Ah, aí. que delícia! Seja bem-vinda. Muito obrigada. Mais uma vez aqui, já tô virando veterana. Você tá virando estrela? Ai, tô estrela. Meu cachê depois dos acerta com o meu agente. Tem que embutir o preço do cabelo no seu cachê ou não? Ai, você viu? Preço da Não. escova, eu tenho que colocar ou não? Não, porque esse eu fiz para almoço, só sobrou mesmo para agora. Eu não vou cobrar de você, não. Acho justo, bastante justo. Gente, aqui é honesto, entendeu? Olha só, nós temos Thiago com a gente, nós temos, já vi que a Andréia tá aqui. Ah, Vivi, boa noite, Vivi. Andréia, vamos ver quem mais que a gente tem. A Gabi, Fabiana, gente, todo mundo boa noite. Boa noite. Nós vamos falar hoje de um tema que foi escolha da Nath, né, Nath? Foi escolha da Nath. Minha escolha. Por que você É, escolheu esse tema, Nath? Então, né? Nath, sou facilmente convencida para assuntos de autoconhecimento. Qualquer coisa relacionada a isso, eu tô dentro. E o Enneagrama não foi diferente, foi extremamente fácil me convencer, até porque é um assunto fascinante mesmo. Porém, conheci pessoas ao longo desse caminho, inclusive a principal delas foi o meu marido, que ele não é facilmente convencido, ele é cético, ele precisa de mais detalhes. E o primeiro questionamento dele é: ah, mas a gente vai ficar numa caixinha? Vão me botar, vão dividir o planeta inteiro em 9 tipos de pessoa e vai me botar comparado a sei lá quanto que dá a população mundial dividido por 9. Eu não sou boa nesses detalhes. Ai, mas ele falou. Ele falou o número no dia, eu não vou me atrever a falar aqui que eu vou virar meme na internet que a gente está ao vivo. Entendo. É... Mas aí, essa reflexão dele me fez refletir também. Eu falei, nossa, é verdade. Será que isso acontece? E aí eu fui pesquisando, fui aprendendo com as minhas amigas, minha professora aqui, maravilhosa, e a gente foi vendo que, na verdade, tá bem longe disso, né, profs? É, mas é uma das coisas que a gente mais escuta ao mesmo tempo, né? E é muito legal ter essa oportunidade para a gente desmistificar algumas coisas, porque, claro que assim, as pessoas elas falam do ponto de vista do que elas sabem, né? Se o que elas sabem, se o que elas ouvem é isso que elas vão reproduzir. Então, não é estranho escutar. Aliás, uma coisa que eu escuto muito, como que você vai dividir o mundo em 9? Então, você quer dizer que eu vou olhar aqui na rua
E aí eu vou ver, eu posso dividir essas pessoas que estão passando aqui e faço. Eu vou num campo de futebol e eu divido todo mundo em 9 grupos, né? É que a história realmente não é essa. Mas também, por outro lado, eu acho que com essa popularização do Enneagrama, dele estar muito em voga, muita gente agora está no Enneagrama, tem muita gente que está falando isso por aí também. Vamos dizer que é mais fácil? É um caminho mais fácil para você explicar para as pessoas, é um caminho mais cômodo, né? Mas também é um caminho que não traz a realidade do que de fato é o Enneagrama, do que se pressupõe, né? Então, quando a Nath sugeriu esse tema, eu achei super bacana porque nos dá a oportunidade de até explicar para as pessoas para que a gente tenha outros pontos de vista, né? De como as coisas funcionam. É Então, isso. todo mundo que está aqui vendo a gente, se algum dia pensou a mesma coisa, né? Ah, então assim, vou descobrir minha personalidade só para ter um estereótipo. Ou, ah, meu Deus, esse negócio de autoconhecimento só serve para colocar as pessoas na caixinha. Ou, ah, então existe 9 tipos de gente no mundo todo. Eu vou encaixar todo mundo nessas nove caixinhas. Se você alguma vez já pensou, já disse isso, seja muito bem-vindo. Se você conhece outras pessoas que pensam, que dizem isso, encaminhe essa live para quem você quiser. Porque Isso aqui a aí, vou gente aproveitar, vai vou encaminhar realmente. também. Vamos encaminhar. Encaminha, pega o aviãozinho aí, encaminha para quem vocês puderem. Todo mundo que puder ouvir o que a gente está falando. Porque a gente vai quebrando estereótipos, a gente vai quebrando paradigmas. E isso vai fazendo com que as pessoas, além delas entenderem mais, elas ganhem mais possibilidade de se aproximar de um tema que realmente pode fazer diferença na vida delas. Então, encaminhem para todo mundo que vocês quiserem. Aê, encaminhando, Natália. Muito bem. Caminhei para você. Entra aí no meu. Imagina. É assim, tenho para mim que também encaminhei para você. Tô achando aqui. Na conta. Sem problema. O importante Para quem, é o povo ouvir. pra quem ainda não me conhece, né? A gente já começou falando sem nem se apresentar. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou eu sou psicóloga. É engraçado, né? Quando a gente vai se apresentar, a gente fica pensando o que te define para se apresentar. É estranho, né? Porque, na verdade, quando a gente vai se apresentar, você está usando algum papel que você representa na sua vida para falar sobre, né? Então, aqui, qual é o contexto? Bom, deixa eu falar que eu sou psicóloga. De fato, eu sou. Minha profissão ocupa um grande, um enorme, um imenso espaço. Eu acho que também por isso que vem assim primeiro. E independente do papel, tem uma coisa que para mim é muito forte. Eu gosto muito de gente, gosto de desenvolver, eu gosto muito de escutar, eu gosto muito de aprender com as pessoas. E todas. Ah lá, a Lê chegou também, a Gabi chegou, oba! E todas as vezes que eu tenho assim, essa oportunidade de ouvir histórias, de aprender com as pessoas, cara, eu acho o ser humano um negócio assim, fantástico. Eu acho incrível. E como a gente pode ser tão diferente, né, em alguns aspectos de algumas pessoas, e ao mesmo tempo você pode, em outros aspectos, ser tão, tão, tão parecido. Então, assim, eu sou apaixonada por isso, e por isso que eu acho que eu entrei nessa história. Primeiro, para conhecer, para entender como eu funcionava. E olha que engraçado dizer isso, né? Eu sou psicóloga de formação. E aí você fala, poxa, não conhece o suficiente, não se conhece ou não conhece o suficiente, né? Você ainda vai fazer outras empreitadas para conseguir se e se ver. E quanto mais eu me olho, quanto mais eu me vejo, mais eu vejo que tem coisa para olhar, que tem coisa para ver. E quanto é importante, acho que mais do que tudo, é a gente estar próximo às pessoas, assim, trocar ideia, poder se conhecer e conhecer os outros, porque isso faz toda a diferença, né? É isso aí. Nessa jornada, eu encontrei com você, justamente porque você estava fazendo o que eu estava procurando para minha vida, né? Mas eu sou a Nath, eu sou administradora, agora eu também fiquei reflexiva aqui, em que caixinha que eu ia me colocar, qual que é o personagem do dia. Mas,
Eu sou administradora, eu trabalho há 10 anos numa empresa administradora de shopping, estou na área comercial há quase 10 anos, fiquei um tempinho aí no financeiro, mas nossa senhora, eu não sabia que dividir a população mundial por 9. Imagina que não é aquele talento que eu tenho no financeiro. É, e encontrei o Enneagrama junto com várias outras ferramentas de autoconhecimento que eu busquei, mas que no Enneagrama, ao contrário do que a gente vai tá já defendendo aqui, já até entrando no tema do que a gente vai falar, foi o que mais me abriu portas. Então, começar com 9 caixinhas, começar com 9 estereótipos, é só o primeiro passinho ali que já me abriu um tantão de possibilidades. Então, e nessas possibilidades encontrei você, e aí já juntou com o que eu mais gosto de fazer, que é falar de gente. E isso inclui fofoca também, né? Fofoca da vida alheia, fofoca. Não, brincadeira. Mas falar de desenvolvimento pessoal. E acho que o que a gente tem para falar aqui é muito importante, porque várias amigas minhas, que inclusive estão aqui hoje, quando eu vou falar de Enneagrama, eu não consigo ainda falar tão completamente assim o quão a gente pode amplificar. E aí, falar com você junto aqui vai ajudar muita gente a conhecer essa ferramenta maravilhosa. E isso é muito legal, porque eu acho que a gente precisa. Acho que precisa ser simples, mas ao mesmo tempo precisa mostrar o tamanho, porque senão a gente vai ter gente por aí falando de encaixar as pessoas em 9 caixinhas. Inclusive, outra coisa que eu estava pensando é tão engraçado, porque quando a gente pensa, né, tipos de personalidade, até essas frases, elas são estereotipadas de cada tipo de personalidade, né? Tem aquele tipo que é o tipo 10, né, que ele não é igual a ninguém, e talvez esse seja um dos que mais se incomoda com essa história de caixinha. Quando ele olha o Enneagrama, ele fala: Meu Deus, você vai me colocar num lugar onde eu sou junto com outras pessoas, e por criação da própria personalidade já tenho uma sensação de que eu sou diferente de todo mundo, então como assim eu sou igual a alguém, eu não sou igual a alguém? E aí frases típicas, né, do tipo: tem um tipo 10? Porque eu não sou nenhum desses, eu sou algo único e especial na vida. Tem um outro tipo que eu também acho bem interessante, que ele fala que, assim, na verdade ele não se encaixa em nada porque ele não tem padrão. Ele não tem padrão. O que ele gosta mesmo é de quebrar o padrão. E quando tem padrão, fica chato. Ele quebra o padrão, ele inova e não tem problema. E é aí onde a gente olha, né, a gente vê assim: bom, se o meu dia a dia é quebrar o padrão, qual é o seu padrão então? Quebrar o padrão é um padrão, né? Se eu sempre tenho que mudar aquilo que eu estou fazendo. Então é bem engraçado a gente associar essa problemática do estereótipo, das caixinhas, dos padrões, das rotinas, inclusive aos próprios tipos de personalidade. Alguns vão ler isso e vão se sentir super confortáveis de falar: é sério, então tem uma caixinha, tem um padrão, tem previsibilidade, eu tenho que esperar então. Enquanto para outros isso é a morte. E vem do mesmo lugar. Você se sentir assim ou assado, na verdade, ambas as situações são frutos das personalidades, de como a personalidade está interpretando. Como que nós estamos de conhecimento de Enneagrama, gente? Quem conhece Enneagrama coloca sim, quem não conhece coloca não, só para eu saber o quanto eu me aprofundo mais ou menos, para saber o conhecimento do pessoal. E eu vou começar falando, se vocês puderem dizer aí sim ou não, só para eu saber, eu vejo que eu entro. Deixa eu ver aqui. Bom, Enneagrama é a metodologia que a gente trabalha, inclusive o nome da escola de Enneagrama é justamente por isso, né? E a própria definição de Enneagrama é uma definição que é muito difícil de ser feita. Eu venho testando definições próprias já ao longo do tempo para ver qual. Talvez um dia eu chegue em uma que eu fique satisfeita com ela. Porque às vezes você torna muito complexo a explicação, e aí as pessoas não entendem, mas às vezes também você simplifica tanto essa explicação que faz com que as pessoas acreditem que você está falando de 9 caixinhas. Então, quando a pessoa ouve falar de Enneagrama, o que eu mais escuto, né? Eu falo: Natália, você já viu falar de Enneagrama? Normalmente a resposta que a pessoa me dá é assim: já, é aquela ferramenta de 9 tipos. Né? Então, é o que fica ali para a pessoa.
Então, o que a gente tem que entender? Na verdade, o Enneagrama, primeiro que eu não vejo como uma ferramenta. Você, aplicando o Enneagrama, ele pode ser uma ferramenta para você aplicar. Mas ele, enquanto concepção, ele seria uma metodologia ou ele seria um sistema. Eu gosto de olhar ele como um sistema. Então, o Enneagrama é um sistema que explica como a gente funciona. E esse como a gente funciona é algo formado por diversos conceitos diferentes. Se a gente for fazer uma correlação, por exemplo, para quem conhece psicanálise, que é um outro sistema, que é uma outra teoria, que é uma outra metodologia da psicologia, como é que, vamos pensar em Freud, como que Freud explica, ele utiliza diversos conceitos, diversos sistemas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Ele fala da de vida, de morte, ele fala da questão do id, do ego, do superego, ou seja, são várias coisas ou vários processos que acontecem no nosso nível inconsciente, no nosso nível não intencional. Às vezes é até consciente, você está vendo o que está acontecendo, mas você não está nem colocando intenção, né, para que aquilo aconteça. Só que todas essas interações desses processos fazem com que você, no final das contas, se mostre para o mundo de uma determinada maneira, que é o seu comportamento. A única coisa que o mundo vê da gente, e as pessoas nos conhecem por, é pela forma como a gente se comporta. Ninguém sabe o que acontece por detrás das câmeras. Por detrás das câmeras eu tenho pensamentos acontecendo, eu tenho emoções acontecendo, eu tenho vários mecanismos de defesa acontecendo quando eu reajo às coisas. Eu tenho muitos mecanismos instintivos acontecendo. Tá tudo isso rodando ao mesmo tempo. No final das contas, a combinação de todas essas coisas acaba gerando comportamento. As pessoas olham os comportamentos, elas falam assim: ah, a Natália é assim, ou ah, a Alessandra é assada. Quando a gente conhece alguém por algo, né, e aí a gente costuma falar assim: ah, a Natália tem uma personalidade forte, ou a Natália tem uma personalidade difícil de se lidar. Na verdade, nós não estamos falando da personalidade da Natália. Nós estamos falando do comportamento que a Natália emite. Só disso. Porque personalidade é todo esse resto que está atrás. A personalidade é a combinação de todos esses sistemas que acontecem dentro da gente e que gera o nosso comportamento. E cada um, né, cada pessoa nasceu com o seu próprio sistema de personalidade. Quando a gente olha para os 9 tipos de Enneagrama, o que nós estamos falando? Não são de 9 tipos de seres humanos. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas confundem, né? Então, tem 9 tipos de ser humano e eu vou agrupar a pessoa naquela caixinha. Não. O estudo do Enneagrama diz respeito à estrutura psicológica. Então, o que foi mapeado, né, o que nós temos mapeado são estruturas psicológicas, onde o tipo de personalidade é um dos conceitos que está dentro dessa estrutura psicológica. Então, é um sistema que está rodando. A gente tem outros conceitos que compõem a nossa personalidade. Então, por exemplo, a gente tem um outro sistema junto com o tipo de personalidade que está rodando, que é o nosso sistema instintivo. Enquanto o tipo de personalidade nos dá aqueles comportamentos que são frutos de pensamentos e frutos de emoção, só que essas emoções e esses pensamentos vêm da nossa personalidade, ou seja, a gente começa a agir só de acordo com ela, os instintos, eles não passam pelos pensamentos. São aqueles comportamentos do arco reflexo. Eu não pensei, eu não senti, eu percebi, e por uma percepção e uma interpretação de milissegundos, eu simplesmente reajo àquela situação, podendo ela ser ou não. Então, a gente tem um monte de coisa que está acontecendo dentro da gente que forma a nossa personalidade. Então, quando a gente pensa no tipo, a gente está olhando para um dos componentes da nossa personalidade. Mas tem uma pá de coisa. E aí, a gente tem que começar o Enneagrama de algum lugar. Porque a gente está falando é um sistema bastante sofisticado. Quanto mais você vai estudando, mais as peças vão se encaixar.
Só que como um sistema muito sofisticado que te dá um poder de mudança muito grande, você precisa começar de algum lugar. Então, meio que se convencionou a começar pelos 9 tipos de personalidade, começar pelas personalidades. E aí, se a gente não leu a segunda página, a gente continua achando que o Enneagrama é só isso. Na verdade, é muito mais. Eu acho que o mais legal, assim, do Eneagrama que me brilhou os olhos, porque, assim, tem um monte de teste, um monte de coisa que você faz na internet, um monte de metodologias que você vai na vida, até, sei lá, signo, que te fala a sua forma de agir, que faz um diagnóstico. Ah, você age assim. Você é impulsivo, você é reativo, você é metódico, você é muito otimista, você é agressivo, enfim, dá vários rótulos ali de acordo com a sua personalidade, ou enfim, com a forma que essas metodologias em si analisam. O Eneagrama, ele parte desse princípio, então, com os nove tipos de personalidade, a gente tem algumas características padrão que partem desse princípio, mas vai além, porque fala, além do comportamento padrão, o porquê você faz aquele comportamento, qual é a motivação daquele comportamento que você está fazendo. E aí, isso que faz com que a gente comece a sair da caixinha. Então, acho que entrar na caixinha é até uma forma mais tranquila para sua personalidade não sair correndo. Porque tem muito isso também, né? A gente fala bastante. Eu já falei muito com a Lê que hoje eu tento pensar que eu não sou a minha personalidade, eu estou a minha personalidade, eu quero desenvolver ela e, enfim, usar o que ela tem de melhor e melhorar o que ela tem de não tão bom assim. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa encarar um monte de coisas que a gente não está habituado a fazer. E dói, né? É difícil. E aí, se a gente dá de cara, logo no começo, assim, vou estudar Enneagrama hoje, e já enfrenta todos esses medos de uma vez, a nossa personalidade, como a Lê falou de armadilha, vai vir com tudo, vai travar tudo, vai falar, não, você não vai enxergar isso aí não, sai fora daí. Então, o Enneagrama tem esse caminho muito bem claro de desenvolvimento. Primeiro você se entende que você não está sozinho no mundo. E aí a caixinha pode até ser que seja uma forma de dizer, mas ela é o primeiro passo. E aí você entrou naquela caixinha, ficou confortável ali e falou, pô, tem uma galera aqui nessa caixinha. Como é que vocês estão fazendo para sair dela? Como é que vocês fazem de legal, de diferente? O que vocês fizeram para crescer, para se desenvolver? E aí você vai indo dos outros mecanismos, o instinto é um deles, outras formas que a gente aprende bastante aí através do Enneagrama, e vai saindo da caixinha, só que não vai saindo da caixinha do mesmo jeitinho que você entrou, achando que você era só aquilo que te falaram que você era. E aí até usando um pouco do meu tipo de personalidade. Então, se tiver alguém que seja tipo 7, tipo 1 aí, vai dar uma aproveitada, porque a gente consegue dar exemplos mais de si mesmo. Mas eu, por exemplo, sou do tipo 7 de personalidade. O primeiro estereótipo desse tipo 7, quem bate o olho e fala, é otimista demais, né? Até tem falado muito hoje em dia aí no Instagram sobre positividade tóxica. E o tipo 7 beira a positividade tóxica ali. Tem sempre um otimismo acelerado, pula quando tá chato, então a Lei até deu um spoiler aí falando que não gosta de padrão, não gosta de botar regra em nada. E eu sou super assim, no primeiro impacto. E aí, a hora que eu encontrei esse tanto de gente que também era assim, eu falei, nossa, então eu não tô sozinha. Então, essas manias que eu tinha de pular, de quando ficar chato mudar de curso, fazer balé, natação, teatro, capoeira, enfim, já fiz de um tudo. Então, não era só eu que fazia isso. E tem gente que conseguiu se virar, tem gente que conseguiu aprender, tem gente que conseguiu se desenvolver, que nem parece que tem esse mesmo padrão que eu tenho. Então, tem mais coisa aí para eu descobrir. Então, foi confortável esse primeiro momento que eu me coloquei nessa caixinha e falei, pô, então eu não tô sozinha e tem caminho, tem para onde ir. E aí, eu acho que isso foi o mais fascinante para mim, em especial, e acredito que para todo mundo que enfrenta aí, uns mais, outros menos, porque o meu padrão de personalidade é fugir da dor. Então, eu claramente, se caísse logo numa análise mais profunda e mais complexa sobre mim mesma, eu sair correndo. Assim, não tenho a menor dúvida. Eu ainda corro. É que eu tenho uma professora boa aqui, que me puxa. Fala, não vai fugir não. Se não fosse isso, eu já teria corrido. Porque você para de enxergar. Então, acho que esse caminho aí que a gente vai trilhando através do Enneagrama que faz com que a gente se desenvolva bastante. Eu acho isso incrível. Eu sou super suspeita. Se deixar, eu fico aqui falando até amanhã.
E eu acho que tem uma outra coisa que eu gosto de pensar, que é assim, você nasceu com a sua personalidade, né? Aí, dependendo do que você acredita, talvez você não tenha nem nascido só uma vida com essa personalidade. Mas, de qualquer forma, se a gente for pensar só na vida atual, tá bom, você nasceu com essa personalidade. Se você nasceu com essa personalidade, significa o quê? Que você sempre teve os pensamentos, a sua personalidade sempre emitiu os mesmos pensamentos para você, as mesmas emoções para você. E aí, porque eu sempre penso assim? Porque eu sempre penso assim. Na verdade, eu sempre me comporto assim. Então, vamos pegar o teu exemplo, né? Como eu sempre penso que, vai dar certo, o futuro vai ser melhor, o próximo projeto vai ser. Isso não sou nada eu. É a estrutura da personalidade, né? Tem uma fixação lá atrás que chama planejamento futuro, que faz com que a minha cabeça vá lá para o futuro e ela fique só pensando nas coisas boas que estão por vir, e assim faz com que eu não enxergue nada do que está acontecendo hoje, principalmente as coisas ruins. Eu tenho uma emoção que está ligada à minha personalidade, ou na verdade, a minha personalidade tem um mecanismo emocional que se chama bula, que faz com que eu tenha que me encher de várias coisinhas. Então eu vou lá fora e fico pegando um pouco de cada coisinha, porque daí eu vou me enchendo de experiência. Nada disso é você. Só que isso teve presente em você a vida toda. Você nunca conseguiu colocar isso em nomes, porque é muito difícil a gente nomear pensamentos e emoções. Depois que alguém te fala de fora para dentro, um processo importante de autoobservação é que você começa a falar, aqui, aqui, sozinho, né, olhando para o espelho, isso vai rolar. Mas o que você percebe ao longo da sua vida, mesmo sem conseguir perceber as emoções e os pensamentos? Você percebe os seus comportamentos. Então você percebe que a vida inteira você pulou de galho em galho. Quando estava ficando chato, você largava e ia para a próxima oportunidade. Que tudo que era dolorido você fugia. Aí, isso não tem nenhuma novidade para você. Você sabe. Se você não sabe, tem alguma coisa super estranha. Porque as pessoas deram feedback para você a vida inteira sobre isso. A vida toda. As pessoas disseram para você, Natália, você tem que ser mais persistente. Natália, você tem que ir até o final. Só o que você não sabe é que esses pensamentos que o próximo vai ser melhor e essa emoção louca de você pular para a próxima oportunidade estava sendo criada pela sua personalidade. Você só olhava e falava, mas outra coisa nova é tão boa, como que eu tenho que ficar aqui até o final? Então você se reconhece pelos seus comportamentos. Até aí você não sabe nada de Enneagrama, tá? Você só sabe de Natália. É só isso que você sabe. Tem uma tendência a você achar que todo mundo é assim. É comum a gente pensar, já que se eu nem sei o que está acontecendo atrás de mim, imagina achar que está acontecendo alguma coisa com a outra pessoa. Não. Todo mundo quer o lado positivo das coisas. Né? Todo mundo quer ver a vida de uma forma colorida. Como que pode não querer isso? Então, a gente assume que a gente é aquilo que a gente se comporta, que a gente é dono dos pensamentos, das emoções que a gente tem e que todo mundo é igual. Assim é a nossa vida. Aí você descobre o Enneagrama. Aí você vai descobrir que tudo isso que você não consegue colocar em palavras, porque você não tem esse processo apurado de autoobservação para você conseguir traduzir o que acontece com você, né, na fala, alguém consegue fazer isso. E a pessoa começa a falar assim, não está falando de você, está falando como funciona uma estrutura da personalidade, ou melhor, um tipo dentro de uma estrutura de uma personalidade. E a pessoa começa a descrever, você fica assim, ó. Como? Como é que a pessoa consegue descrever os meus pensamentos, que até então eu tô achando que é meu, é único, os meus pensamentos, as minhas emoções, e consegue descrever como eu tenho me comportado a vida inteira. E ainda, você olha para isso e fala, está me colocando numa caixinha. Olha que loucura! Porque, na verdade, você teve nessa caixinha a vida inteira. Para mim, essa é a grande diferença. Você esteve nessa caixinha a vida toda.
sem reconhecer que você estava nela. Você estava nela. Quando você descobre como você funciona, a única coisa que você está descobrindo é a limitação da sua caixinha. Ninguém está te colocando em lugar nenhum. Você esteve nesse lugar a vida inteira. Eu estou te contando como funciona o modelo. Você fala, cara, isso aí é meu modelo. Então, eu estive presa na casca do ovo. Como é que é a metáfora que você usa? Você dentro da casca do ovo? Foi. Eu vou, bato a cabeça num lugar, falo, opa, cheguei! Volto, bato a cabeça no outro. Você esteve nessa caixinha, nessa casca do ovo, a vida inteira. Não é a grama que tá te colocando. Só que quando você descobre isso, que na verdade os pensamentos que a vida inteira falou seu de positividade, na verdade são só gerações da sua personalidade. As emoções de experiência são só gerações da sua personalidade. Quando você descobre que tudo está sendo criado, a chance que te dá é de sair da caixinha que você sempre. Porque se você continuar, né, se você não fizer um caminho para fazer diferente, a única coisa que vai acontecer vai ser você olhar e falar assim, olha, agora eu consigo ver até a cor da caixinha que eu tô. Consigo colocar enfeites de Natal nela e ficar aqui para sempre. E não é o objetivo. O objetivo de tudo isso está longe de ser, como eu costumo brincar, fazer a tatuagem no corpo. Quando a gente descobre como isso tem um grande objetivo. E não mais que esse. É só um. É sair dela. Só que sair dela é um processo longo. É um processo que exige esforço, dedicação. Uhum. Só que se você for parar para pensar, eu gosto muito de pensar no livre-arbítrio. Porque as pessoas têm um grande desejo, né? De se sentir no controle da vida, das situações. Coloca para mim aí nos comentários, quem que acredita em livre-arbítrio? Existe sim ou não? Qual que é a sua opinião, Nath, sobre livre-arbítrio? Eu tenho uma opinião um pouco controversa, a gente falou sobre isso essa semana. Na verdade, eu super acredito em livre-arbítrio, né? Acho não, tenho convicção que ele existe. No entanto, na minha vida nunca existiu. Eu sempre fui vítima da escolha e da consequência da escolha dos outros. Assim, na minha concepção foi isso. E aí, isso também é, mais uma vez, a gente saindo da caixinha, né? Duas coisas que acho que, enquanto o povo responde aí sobre livre-arbítrio, me lembrou de liberdade. Sobre o padrão desse comportamento tão doido, assim, no meu caso em especial. Que a liberdade é muito importante. Eu não quero nunca ficar preso em nada. Não quero nunca ficar preso em nada. E aí fica numa paranoia tão grande que você tá preso no quê? Na paranoia. E no final das contas tá o quê? Preso. Então, assim, a gente vive tão em armadilha o tempo inteiro, né? E aí o livre-arbítrio, para mim, é uma das pegadinhas, porque eu acho que eu sou vítima do mundo, que todo mundo escolheu para mim, que eu mesma não tive livre-arbítrio, isso tem para os outros. E olha que loucura, né? Como que alguém que preza tanto pela liberdade se sente como se alguém estivesse escolhendo para você. Por que isso acontece? Ai, boa pergunta, né? Porque daí escolher é tão difícil, escolher dói, escolher tem consequência chata. Eu não gosto de coisa chata, né? Eu gosto de coisa boa, gosto de alegria. Gosto de E culpar escolher, alguém pela parte triste. e escolher também limita, né? Limita. Exatamente. Que Por que eu tenho que a escolher partir entre A ou B se eu tenho o alfabeto inteiro? escolher também limita, escolher também tolhe a liberdade. Ou pelo menos essa falsa liberdade que a gente tem, né? A Lali falando, às vezes a personalidade restringe as opções e nem percebemos. Qual que é a minha opinião sobre livre-arbítrio? É a seguinte. Primeiro que eu acho que a sensação é necessária, tá? Acho que é super necessário a gente se encontrar no controle da ação por várias questões, mas eu vou falar de uma em especial. Esse é o início da depressão. Quando você sente que você não está no controle da sua vida, né, não é você que decide, quando você começa a sentir que esse poder, você decidir pela sua vida, está esvaindo pelas suas mãos,
A gente sempre percebe isso como o início de um processo depressivo. O que é o início da depressão? É justamente essa sensação de assim, ó, não adianta eu fazer, não adianta eu tentar, que não vai resolver. Não está no meu poder fazer. É o contrário, né, do livre-arbítrio, que é minha vida está sendo toda decidida por outras pessoas, ou eu não tenho força, eu não tenho poder. A vitimização, vamos para o outro extremo, normalmente carrega a pessoa para lugares que não são tão legais. Então, a sensação do livre-arbítrio, do empoderamento, da tomada de decisão, ela é super importante, ela é muito saudável. Porém, nem sempre ela é real. Essa é a diferença. Porque a gente sempre, né, quando você acredita no livre-arbítrio, você acredita. Então, vamos acreditar que todas as decisões eu tenho o poder de tomar, certo? A grande ou a pequena. Desde eu vou comprar um carro, ou eu vou trair o meu marido, até eu vou escolher a roupa que eu vou trabalhar, certo? A pequena decisão ou a grande decisão, se o livre-arbítrio existe, ele se aplica a todas. Não dá pra gente segmentar. Ah, só nas grandes que eu tive decisão. Não, todas. E eu gosto sempre de dar esse exemplo porque eu acho que ele ilustra muito. Então vamos pensar em comprar uma roupa, né? Aliás, vestir uma roupa. Você abre o guarda-roupa e aí tem preto, 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 preto. No seu livre-arbítrio, você fala assim, eu vou escolher preto. Aí você veste preto e você sente que você está na tomada de decisão do controle da sua vida. Porém, qual que era a chance de você escolher outra cor se tinha preto dentro do seu guarda-roupa? Que livre-arbítrio é esse que o seu número de opções de escolha é tão limitado a ponto de você sempre escolher? Onde foi o primeiro preto que você escolheu? Ali foi onde você deu início ao teu guarda-roupa. Por que você escolheu preto? Se é porque caía bem, se era porque era mais fácil de combinar, porque emagrece, ou porque um dia tua mãe falou que mulheres ficam lindas de preto. Alguma coisa na tua infância, marcas da tua infância, foram marcando a sua formação de personalidade até que ela começou, e na hora que você olha, essa personalidade gerou emoções, ela gerou pensamentos, fizeram você entrar em várias lojas durante a sua vida. Você teve uma tendência natural a só enxergar as araras pretas, a só achar linda as roupas pretas que estavam nas araras e a só comprar essas roupas que tem em casa. Quando você olha para a roupa, você tem uma pequena opção, uma pequena gama de coisas iguais. No máximo tem um chumbo ali no meio, para dar uma. E todo mundo tem o seu guarda-roupa com a sua limitação de peça. Então, quando você vai fazer essa escolha foi feita pela sua personalidade há muito mais tempo. Você só abre o guarda-roupa e você fala assim, desses 10 pretos que eu tenho, qual preto eu vou pegar? É o máximo que você tem de opção. Agora, quando você começa a sacar o jogo, você fala assim, ó, eu sei que eu vou entrar na loja e a minha personalidade vai assim, vai fazer brilhar a área preta das roupas. Eu sei, mas isso não sou eu. É ela. Ela faz com que eu nem veja que existam roupas brancas ou roupas coloridas. É como se fosse um radar que ela fala, vai pra lá e pega e paga. Para você continuar com o mesmo guarda-roupa, com o mesmo repertório. Porque isso é mais confortável para ela. Agora, você não é ela. Então, quando você entende como que ela funciona, você vai falar assim, ai, gata, ok, a gente vai lá no preto depois. Te prometo. Mas vamos fazer um combinadinho? Vamos dar uma olhadinha nas roupinhas de verão? Vamos ver como é que tá esse colorido dessa estação só para dar uma olhada. Não preciso nem comprar. E é assim que a gente começa. Primeiro a gente começa vendo que existem outras coisas além do que a nossa personalidade nos limita a ver. E com muito carinho, com muita negociação, uma hora a gente vai dar um rolê nas araras das roupas de verão, outra hora a gente até se atreve a provar uma no provador. E quem sabe uma hora você compra uma e leva para casa. E quem sabe você usa. E se você usar, você vai se sentir bem, bonita, logo de cara?
eu tendo a acreditar que a primeira vez que você comprar, você dá de presente. Você fala, ai, comprei isso aqui, mas não sei nem o que vou fazer, que não tem minha cara. É óbvio que não tem a tua cara. Abre o teu guarda-roupa e vai ver. Você não tem nem onde colocar isso aí, seu guarda-roupa só tem preto, não tem tua cara. Agora, se você for querer só uma coisa na tua cara, eu vou te falar que não é você que tá querendo. É a tua personalidade. Só tem uma pessoa que vai ficar mais confortável com isso, gente. É a sua própria personalidade. Já chamo até personalidade de pessoa. Ó, o nível. Já tá virando um alter ego. É ela que fica tranquilona ali. Então ela vai fazer de tudo. É mais seguro pra ela. Ela fica pensando assim, ai, não tá. Você de preto a gente conhece. A gente sabe como você fica bem de preto. A gente sabe como você fica confiante de preto. Pra que você vai botar essa blusinha florida? A gente não sabe esse mundo de blusinha florida, Natália. Por quê? Porque ela começa a fazer um estardalhaço. E quanto mais ela grita, mais você faz melhor ir pro preto. Então, qual é esse poder? Qual é esse livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você falar assim, ó, para essa situação, o que é melhor? E você ter a opção de escolher a cor que você quiser. Mesmo que a sua escolha seja o preto. Agora, quando a gente está refém da nossa personalidade, a gente vai usar o preto. E outra, a gente fica muito bom em preto, né? A gente fica excelente em preto. Porque você aprende a fazer uma maquiagem que combina com o preto. Você tem os seus acessórios que combinam com o preto. Você fica, tipo assim, é a rainha do preto. Pra ir num velório, você é o máximo. O problema é que você quer ir de noiva assim também, porque a única coisa que você tem é isso. É seu único repertório. É. Essa é a grande dificuldade. E aí, gente, a caixinha sempre teve aí. Sempre teve. A diferença é você saber qual é a tua caixa, é você saber qual é o teu guarda-roupa, é você saber quais são as tuas cores, qual é a limitação da tua vida, e aí você tomar decisões e falar assim, eu quero que meu guarda-roupa seja maior, eu quero que meu guarda-roupa seja mais colorido, eu quero que o meu repertório seja maior, e aí você tem um momento para você de fato falar, eu tenho uma personalidade, mas eu não sou uma personalidade, e eu vou conviver com ela a minha vida inteira, mas eu tenho que mudar na minha vida. Não dá para a vida inteira eu ser refém, né? E eu ficar atendendo os desejos da personalidade. E só. Aí você tem livre-arbítrio. Aí eu acredito que você realmente possa escolher. Quando ela, eu nem vou dizer que ela não está mais escolhendo, porque ela vai escolher a vida inteira. Mas é quando você tiver consciência que isso está acontecendo. E aí você puder avaliar. Vou de preto, porque preto é melhor, ou vou de preto porque não tem outra opção? E se outra cor é melhor, qual é ela? Aí sim, aí sim, o controle da situação está no controle da sua vida. E você falou, né, Nath, que quando a gente se olha e percebe que a gente é muito parecido com outras pessoas, muito diferente de outras pessoas, também alivia, né? Uhum. Essa coisa da caixinha até, por exemplo, que a gente estava falando mais uma vez, né? É, eu tenho uma amiga que tem o mesmo tipo de personalidade que o meu. Então, teoricamente, se a gente está na mesma caixinha de personalidade, a gente é igual, né? Mas a gente não é. A gente é totalmente diferente. Será que a sua amiga tá aí, tá assistindo a Então, gente? vê se minha amiga tá aí, se ela se Ela manifesta, estiver aí, ela pode dar um oi. aí eu boto o nome dela na roda. Logo que eu conheci o Enneagrama e descobri o meu tipo de personalidade, eu falava, não é possível que eu seja esse tipo de personalidade, porque a gente é muito diferente. E aí, para mim, foi mais fácil ilustrar isso, o quanto a gente tem. E aí, no final das contas, depois de muita conversa e tal sobre o assunto, a gente vê que, na verdade, a gente não é muito diferente. A gente tem a base de comportamento igual. Todas as coisas que a gente sofreu ali, essa questão, por exemplo, do livre-arbítrio, que a gente tinha uma sensação de que, nossa, a gente é vítima do mundo e o mundo escolheu pela gente tudo que a gente fez até aqui. A gente tem isso igual, a gente age assim parecido. No entanto, cada um tem um impacto, uma forma de reagir e tudo mais, independente do tipo de personalidade, porque é isso, a gente não é. Não saiu todo mundo da mesma fábrica. Todos os tipos de personalidade assim saíram dessa fábrica, eles saem todos iguais.
Não, eles têm uma base igual. Mas aí um usa tudo preto, preto, preto. O outro usa tudo vermelho, vermelho, vermelho. Mas usa sempre a mesma coisa. Então, acho que isso para mim foi um super aprendizado. Eu tive um jeito lúdico de aprender, que na verdade a gente não pode até ter o mesmo tipo de personalidade, mas a gente não é irmão gêmeo. Na verdade, irmão gêmeo também não é igual, né? Temos outras pessoas aí que a gente conhece que sabemos que não é. Mas como se, Nem irmão tem a mesma personalidade. é verdade. Nem irmão gêmeo tem a mesma personalidade. Então, acho que esse é um ponto bem legal mesmo da gente pensar que por mais que a gente tenha o mesmo tipo de personalidade, a gente não vira a mesma pessoa. Muito pelo contrário. E tem uma coisa que um dos princípios básicos do Enneagrama, para a gente ver que estamos falando de um sistema e não de 9 tipos de personalidade. Tipo de personalidade é só um dos conceitos. Então, vou falar de um outro que eu acho que reforça, é a lei do 1. Círculo, né? Para quem conhece o Enneagrama, para quem não conhece, procura a figura, a mandala do Enneagrama, que representa o Enneagrama, vai ver o que eu estou falando. É uma mandala que é formada por um círculo, um triângulo e uma êxtade. Cada uma dessas figuras tem um significado dentro do Enneagrama, então a função dentro do Enneagrama. Quando a gente pensa no círculo, na lei do 1, o que essa lei diz pra gente? Que todo mundo é único. Então, assim, começa por aí. Então, como é que você vai falar? Você vai dividir seres humanos em 9 caixinhas. Se a primeira lei que a gente aplica, que é a lei do 1, é que todo mundo é único. Eu sou parte e eu sou todo. A lei do 1 diz o que ela fala? Que eu, né, dentro de eu comigo mesmo, eu sou uma unidade inteira e única. Porém, dentro de um sistema, eu sou uma parte desse sistema que se torna uma unidade única. Quando a gente vai pensar na constituição do nosso corpo, pensa numa célula, né? Uma célula, ela é única. Não existem duas células exatamente iguais. Elas são únicas. E elas se fecham em si, é um sistema que se fecha. Porém, quando a gente olha para um órgão, ele é a composição de várias células. E ele é único em si. Então, começa por aí. O Enneagrama já fala que não existem dois seres humanos iguais, não existem duas iguais. Cada pessoa, ela é única. Então, como que a gente faz essa correlação com os 9 tipos de personalidade? Cada pessoa ela é única, mas ela vai ter um pouquinho de cada coisa para ela virar essa unidade única. Ela vai ter vários elementos distintos que vão tornar ela essa pessoa única. Então, a gente pode pensar assim, ela tem um pouquinho da mãe, um pouquinho do pai, um professor, um amigo, pela vida dela. Isso já torna ela diferente. E só isso já me torna diferente de você. Já não tem coisas iguais só por isso. Porque nós não tivemos as mesmas interações e porque, mesmo que a gente tivesse tido, nós não temos a mesma personalidade para ter a mesma percepção daquela interação. Então, a percepção que eu tenho da interação, que eu e você podemos ser igual, para mim pode ter ficado uma marca. Nossa, que delícia! E para outra pessoa foi que bosta de coisa, que coisa horrorosa. Então, já não tem como. Mas, além disso, né, nós temos o nosso sistema de valor, nós temos a nossa educação, nossas interações, e tudo isso vai ajudando a nos constituir, nos torna uma pessoa única. Quando a gente pensa na personalidade, isso também nos torna uma pessoa única. Não existem duas personalidades iguais. E aí a gente tem que fazer uma distinção entre o tipo de personalidade e o sistema de personalidade. Então, o tipo, ele é um conceitinho só. Por que a gente fala tanto dele? Porque o tipo de personalidade ele é responsável por uma pá de coisas na nossa vida. Então, se a gente for pensar assim, ó, se cada personalidade é única, vamos imaginar, cada personalidade tem uma formulação. Essa formulação, como se fosse uma fragrância de um perfume. Vamos pensar numa fórmula de um perfume que dá a fragrância. Né? Fala um perfume que você gosta aí, Nath. Two and Two. Ai, tchon, fina você. VIP. Rosé ainda, aquelas que quer dar o detalhe. Chuanchu e VIP. Eles têm formulações diferentes. Totalmente diferentes, que é o que torna a fragrância daquele perfume. Você gosta de um e de outro por conta da fragrância que cada um tem, e elas são diferentes.
Essa fragrância, ela é composta por uma série de coisas. São várias notas diferentes, é uma composição de elementos diferentes que tornam o Chonchu e o VIP, certo? Com a nossa personalidade é a mesma coisa. Então, o tipo é um dos elementos que formam a nossa fórmula ali do nosso perfil. Ele é o que dá o tom talvez mais marcante do perfil. Aquilo que a gente diria assim, é amadeirado, é doce, é cítrico. Eu vou ter vários perfumes que são amadeirados, vários que são doces, vários que são cítricos, mas quando eu olho dentro dessa categoria, os outros elementos diferenciam eles por completo. Então, o tipo de personalidade é só o primeiro elemento, né? Que é assim, é a marca mais profunda, porque ele se reflete muito no comportamento em como as pessoas te veem. Então, é o que vai dizer se a Natália é cítrica e a Alessandra é mais amadeirada. Só isso. A gente pode ter essa primeira fragrância mais parecida, esse primeiro elemento mais parecido ou mais diferente. Pode ser que nós duas sejamos amadeiradas, a gente se reconheça, não, meio amadeiradinha, né? Ou que eu seja doce e você cítrica. Nossa, não tem nada a ver o tom principal. Só que um perfume não é feito só por um elemento, não é só esse elemento principal. A gente tem todas as composições, inclusive de água, inclusive de álcool, né? Para dar a fórmula toda. Na personalidade, a mesma coisa. Então, vamos pensar numa segunda coisa que faça diferença nessa história. Depois do tipo de personalidade, nós temos o quê? Depois, não sei a ordem. Ai, fiquei nervosa aqui ao vivo. Tem instinto, tem Depois... flecha, tem tudo. Isso, então vamos de instinto, então. Ó, o instinto é um segundo componente que ajuda o seu perfume a ser formulado. Então, nós saímos dos 9 tipos de personalidade, agora nós vamos entrar nas 6 ordens de instinto. Então, nós temos 6 ordens de instinto diferentes. Nós podemos ter a mesma ordem, ter ordens inversas, ou ter ordens semelhantes, que não é exatamente igual. Se a gente tem a mesma ordem, nisso a gente vai ser muito parecida. Mas talvez na marca maior, na fragrância do perfume, você vai ser amadeirada e eu vou ser cítrica. Mas na quantidade de álcool, talvez a gente seja igual. Então, na ordem instintiva, a gente se parece muito, mas no tipo, não. Ou a gente tem uma ordem de instinto inversa, apesar da gente ser muito parecida no nosso tipo. Depois a gente vai para asas. Um tipo tem vizinhos do lado, né? A gente tem alguns recursos. Então pode ser que a gente tenha o mesmo tipo, a gente se pareça muito. Vou pegar você e essa sua amiga hipotética que né? Sete também ela? É sete? Sete. Sete. É. Então, as duas têm a mesma marca principal ali como sete. As duas são amadeiradas. Porém, uma desenvolveu a asa 8 e a outra desenvolveu a asa 6. Essa asa, ela já dá um tom diferente para esse cheiro principal. É como se eu temperasse um pouco de... É amadeirado, mas aí já dá uma diferença. Aqui eu joguei mais uma coisinha e aqui eu joguei mais uma outra coisinha. Já começa a cheirar diferente aí. Então, a gente é muito parecido com algumas coisas, mas o tom já não é o mesmo. Depois a gente tem níveis de consciência. O que são os níveis de consciência? Nath, a gente pode ser igual em tudo. A gente pode ter o mesmo tipo, a gente pode ter as mesmas asas, a mesma asa desenvolvida, a gente pode ter a mesma ordem de instinto, mas eu tô me trabalhando a vida inteira e você começou agora. Você acha que a gente vai estar operando no mesmo nível? Nem um pouco. Então, Eu não vou nem saber, vou estar sempre escolhendo preto. Você já deve estar com o guarda-roupa todo colorido aí. ó, eu vou te falar que pelo menos um cinza já tem e eu reconheço a minha necessidade de comprar preto, já ajuda muito. Um cinzinho, um chumbinho eu já reconheço. Mas eu acho que mais importante do que isso é eu conseguir entender a latência que existe na minha necessidade de comprar e de me desafiar aí por outro caminho. Então, o nível de consciência diferencia tudo. Se você for pegar uma pessoa que está se trabalhando há muito tempo, ela pode ser igualzinha a outra que está começando agora. A forma como essa pessoa vai mudar os comportamentos, sentir as emoções, se relacionar com os pensamentos vai ser completamente distinta. Então, também nós somos de outra pessoa. Então, no final, se a gente for pensar na fórmula,
A fórmula ela é única. Não tem como existir duas fórmulas iguais. Isso porque eu estou falando sobre conceito, e o Enneagrama a gente tem que, apesar dele ser um sistema milenar, ele existe, a mandala existe há mais de acredita-se que, né, os registros mostram que ela existia pelo menos mais, menos 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, 4.500 anos de hoje. Então é um sistema que é muito antigo. Uhum. Enquanto metodologia, enquanto registros que a gente consiga olhar e falar assim, ó, então esse conhecimento foi sistematizado de alguma forma. A gente está falando de algo muito recente, né? Começou lá nos anos 20, 30 com Gurdjieff, e mesmo assim ainda era muito pouco sistematizado, era muito mais vivências e práticas, né? Se começou os primeiros registros ali, e os primeiros estudos, realmente estudos clínicos, para a gente poder conseguir entender como as pessoas operam versus a personalidade, isso aí começou lá nos anos 50, 60, depois 70 com Cláudio Naranjo. A gente está falando de uma coisa que é muito nova. Então, isso que hoje, de alguma forma, a gente conseguiu desvendar em relação à fórmula da personalidade de um, ainda é muito pequeno perto do que a gente vai descobrir. Hoje a gente sabe isso e já é impossível ter duas pessoas iguais. E dirá, né, com todos os estudos que virão aí pela frente, quanto mais a análise se desenvolve, mais eu acredito que a gente vai conseguir trazer mais e mais clareza para o funcionamento do ser humano e para o crescimento espiritual do ser humano, né? Não tem como. Então, assim, se alguém algum dia falou para você, né, ah, você vai aprender sobre a sua personalidade, estereótipo, sabe o que vai ser um estereótipo se você resolver falar assim, ó, ah, olha lá aquele tipo certo, eu sou aquilo. E aí, ao invés de você entender que a minha é para você se desenvolver e você ampliar o seu guarda-roupa, aí você fala assim, agora eu vou encher de preto mesmo. Eu sei qual é o caminho. E na verdade é você que está estereotipando. É, pá, todo o trabalho que a gente faz, todo o trabalho. Eu gosto de falar a gente, mas mais do que a gente faz, é que o Enneagrama se propõe. É um caminho de libertação. Não é um caminho de te colocar numa caixinha, colocar um selinho na tua cabeça, como se você fosse um gado. Então aqui eu tenho os 7, os 6 e os 5. Se algum dia alguém contou essa história para você e você acreditou, eu sinto muito você ter ouvido isso, porque de longe, né, não é esse o objetivo. Aqui a gente está falando de conhecer quais são as nossas prisões, que todo mundo, qual é o nosso guarda-roupa de preto, todo mundo tem, para conseguir sair da prisão, para conseguir aumentar as cores, para conseguir aumentar o guarda-roupa. Porque só assim eu vou conseguir usar branco quando eu. E aí sim eu vou ter controle da minha vida. Antes disso, eu tô só atendendo ao que minha personalidade. É isso. Olha, já é bastante informação, hein? Já dá para o povo ter bem ideia de que caixinha aqui passa longe. Caixinha você já tá. Vamos sair. É, acho que isso é o mais importante, né? Deixar esse. Tem uma mensagem que eu acho importante a gente deixar essa noite, é assim, na caixinha você já tá. Não. Inclusive, se você acha que a sua caixinha é única, eu vou te falar que tem uma caixinha que a caixinha dela é única, não tem mais ninguém dentro dessa caixinha. Se você diz que você não entra em caixinha porque você só pula de caixinha, também vou te falar que você tá numa caixinha, tem uma caixinha que realmente só diz, todo mundo tá numa caixinha. Todo mundo tem a sua cadeira, tem o seu lugar seguro, onde a gente volta quando a gente está desconfortável, por onde a gente grande parte da nossa vida. E não tem nada de errado com isso, né? A gente precisa disso. Agora, para eu conseguir ter uma vida mais plena, feliz, para eu realizar mais coisa, eu preciso ter mais repertório. Para eu ter mais repertório, eu preciso ter uma caixinha. Não vai ser pelos caminhos que você queira mais longe do que você chegou. Sem sombra de dúvida, a sua caixinha, a sua personalidade te ajudaram a chegar onde você chegou hoje. Só que chegou um ponto da vida que tudo que ela tinha para te dar, ela já te deu. E a partir disso, a única coisa que eu tô vendo é se limitar. Ela dá uma sensação de segurança, sim, porém,
ela tá limpando a sua vida. É isso. Se quiser sair da caixinha, Arrasta pra cima. arrasta pra cima. Não tem ponto de arrastar, não. De arrasta pra cima, se quiser sair da caixinha, é isso. Muito bem. Isso. Mais algum recado pro pessoal, Nath? Eu não tenho nada, não sei se o pessoal tem alguma dúvida. Se tiver, fale agora ou cale para sempre, ou não. Ou manda um direct para ler, ou manda um direct para mim, que eu tô aprendendo aí. Ou também para Alexandra, que tá aí, ó. Tem um povo aí também que dá para mandar direct perguntando, que tem um povo treinado aqui nessa live. Só tem povo treinado aqui. Essas meninas são meus orgulhos, são lindas, maravilhosas. Amo de paixão delas. Gente, então, ó, muito, muito obrigada. Boa noite para vocês. Semana que vem mais live. A gente está organizando o cronograma, as agendas, e aí a gente solta para vocês aí até com antecedência. Ó, a Alexandra que está aí junto com a gente já está convidada para a gente fazer uma live de sombras. Ela vai falar sobre sombras. Espero que a minha fono não esteja. Espero que a minha fono não esteja ouvindo o gato derrapando na minha língua. Deixa eu voltar. A Alexandra, essa maravilhosa, vai falar sobre sombras. Agora saiu. E a gente vai olhar também, tanto pela perspectiva junguiana, quanto olhar com a correlação que existe nisso com os tipos de personalidade. E eu acho que vai ser demais fantástico. E Letícia vai falar sobre educação parental. Então, são as duas próximas aí que a gente já está planejando. Porque está muito cansada dessas mães que sofrem com tantas caixinhas que a gente escuta falar por aí, né? As coisas são. Então vamos quebrar outras caixinhas aí nas coisas. Olha, para mim em especial a de sombras. Vai ser eu escolhendo uma outra cor no meu guarda-roupa. Então, assim, estarei lá, mas já aviso que será um esforço. Eu ali escolhendo uma outra corzinha para o meu guarda-roupa. Mas tenho feito muito isso. Agora, né? Agora, Letícia, vai ser uma live necessária também para mim, porque olha, não tá sendo fácil ser mãe cheia de caixinha pra gente botar pra gente, cheia de caixinha que a gente acha que tá botando os filhos, porque daí já vai numa outra paranoia. Então, quero aprender aí sobre educação para já tentar direcionar minha pitica. Muito bom. Gente, boa noite. Ó, beijos para todos. Beijo para você, Nath, amor. Muito obrigada. E, ó, beijo. Em breve estamos aí junto de novo. Tamo junto, com certeza. E agora que dá para o Instagram fazer várias pessoas, acho que dá até 4 pessoas. A gente já vai fazer bem um bate-papo aí com essa galera toda junto. Vai botar um monte de tipo para falar aqui. E aí o pessoal vai aprendendo um monte de coisa já ao mesmo tempo. Você é criativa, né, Nath? É uma coisa que minha personalidade me ajuda, tá vendo? Ela não é só ruim. Ela não é nada ruim, ela é Mara, mas você é mais Mara que ela. Ah, isso aí. Quem manda nela sou eu. Ah, quem manda nela sou eu. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.